Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos, boa noite, paz do Senhor, pode se assentar, fique à vontade, amém. Então, só para, só para você se situar, eu estou aqui desde ontem, sou cristiano, sou lá de Itajaí, do Mevan de Itajaí, estamos aqui com o propósito de compartilhar contigo uma palavra de Deus, do Mevan de Itajaí. Sou casado com uma mulher fora de série chamada Silvana, sou pai da Laura, de 1 ano e 5 meses, amém? Irmãos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te adoramos por essa noite, obrigado por estar aqui, por eu estar aqui nessa cidade chamada Porto Feliz. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar por esse tempo aqui na vida dos pastores dessa casa. Quero te agradecer por essa casa ministerial. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor verdadeiramente os leve a lugares ainda mais altos no Senhor, em nome de Jesus. E nos usa, Senhor, para cooperar com essa casa nessa noite. Nos usa, Senhor, para contribuir com cada família, com cada casa. Que eu possa ser, Deus, pela misericórdia do Senhor, que eu possa ser um instrumento para abençoar, Senhor, esses irmãos, essas famílias, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, ontem eu falei sobre o senhorio de Cristo, amém? Eu falei que Jesus, ele não morreu somente, para te salvar. Falei que Jesus não morreu somente para te dar uma vida eterna, para te abençoar. Não, Romanos capítulo 14, do 7 ao 9, a Bíblia é muito específica quando diz que Jesus morreu para ser Senhor da nossa vida. E eu falei sobre isso, que o Senhor, que estar debaixo do governo de Deus é um lugar de segurança para nós. Porque o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, irmãos, as coisas fluem naturalmente. Você não precisa fazer nada na força do seu braço, porque o próprio Deus se encarrega de abençoar a sua vida, e para que a palavra de Deus se cumpra, que as bênçãos te seguirão. Então eu falei sobre o governo de Deus, sobre Jesus ser Senhor da nossa vida, a gente permitir realmente que Ele governe a nossa vida, que a gente passe a entender, como eu falei aqui ontem, que não adianta a gente pedir para Deus abençoar os nossos caminhos. Senhor, abençoa os meus caminhos. Não, a gente precisa falar para Deus: Senhor, eu quero largar os meus caminhos e viver nos seus. Porque os caminhos de Deus, Isaías 55, versículo de número 8, nós lemos aqui. Eu só estou fazendo uma recapitulação, porque eu quero dar continuidade a essa mensagem. Isaías 55, versículo de número 8, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos. Então, se o caminho de Deus são mais altos, irmãos, eu preciso largar o meu caminho, que é terreno, que é humano, e pegar e andar nos caminhos de Deus. Por quê? Porque os caminhos de Deus são mais altos, amém? Você está comigo? Então, ontem nós falamos sobre isso, sobre o governo de Deus, sobre o senhorio de Cristo. Mas eu queria nessa noite poder continuar, porque assim, irmãos, como andar na vontade de Deus? Porque, como eu falei, Ele precisa ser Senhor, amém? Mas esse lugar da vontade de Deus, onde eu e você precisamos estar, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Por isso nós precisamos andar na vontade de Deus, porque é boa, agradável e perfeita. Mas como andar? Como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? É sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero que você abra comigo, ou que o irmão coloque lá no projetor para nós. Em nome de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. João capítulo 17, versículo de número 3, a Bíblia diz assim. Agora vou dar trabalho para o irmão aí. A Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam
a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, dois pontos, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre conhecer a Deus. Por quê? Porque como nós vamos andar na vontade de alguém que nós não conhecemos? Concorda comigo? Como é que nós vamos permitir que Deus governe a nossa vida? Como é que a gente vai conhecer a vontade, andar na vontade de Deus, sendo que nós não conhecemos? Como é isso? E o que é mais interessante que nós lemos aqui, irmãos, quantos desejam estar na eternidade com Cristo? Ou no céu com Cristo? Você deseja estar no céu com Cristo um dia? Mas a Bíblia nós acabamos de ler, irmãos, existe um segredo aqui para isso. Existe um caminho para que eu e você um dia possamos estar na eternidade com Cristo. E a Bíblia é muito clara, nós lemos aqui agora. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, eu quero falar nessa noite sobre conhecer a Deus. Porque existe duas maneiras de você conhecer uma pessoa. Você conhece uma pessoa de ouvir falar, e você também pode conhecer uma pessoa de andar com ela, de ter intimidade com ela, né? Jó disse isso: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Você percebe a diferença de uma pessoa que conhece alguém de ouvir falar, ou você conhece alguém de andar com ela, de se relacionar com ela. Amém? Você está entendendo? Irmãos, e Deus nos chamou não somente para nós conhecê-lo de ouvir falar. Porque se você vai lá na origem, lá em Gênesis, você vai lá na origem, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a humanidade, você percebe que todos os dias, na viração do dia, Deus ia se relacionar com o homem. Porque sempre foi a ideia de Deus se relacionar com a gente, irmãos. Sempre foi a ideia de Deus se relacionar conosco. Aí você conhece a história, o homem pecou, então ele foi destituído da glória de Deus. Houve uma separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus ele não tem pacto com o pecado. Mas é interessante que daí Jesus veio a este mundo para restaurar tudo isso. E é interessante que quando Jesus declara na cruz: está consumado, e ali ele entrega o seu espírito. Qual é a primeira coisa que acontece quando Jesus declara isso? Está consumado. E ali ele entrega o seu espírito. Sabe qual é a primeira coisa que acontece? O véu, ele se rasga de alto a baixo. Era Deus falando para você e para mim, dizendo assim: filho, hoje não existe mais separação entre nós. Porque naquele tempo, somente um homem, uma vez por ano, podia entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, um homem, ele podia entrar na presença de Deus, e podia ir além daquele véu. Mas quando Jesus se entrega por nós, como nós lemos ontem, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando ele entregou o seu espírito, irmãos, o véu se rasgou de alto a baixo. E Deus estava falando conosco assim: filho, hoje você pode se relacionar comigo novamente. Amém? Por quê? Porque sempre foi a ideia de Deus se relacionar conosco, irmãos. Nunca foi a ideia de Deus ter um povo onde esse povo conhecesse só de ouvir falar. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, irmãos, a pergunta que eu queria fazer para nós nessa noite é: que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus? Será se nós conhecemos esse Deus só de ouvir falar? Ou verdadeiramente nós estamos nos relacionando com Deus a ponto de que
temos experiências com Ele, e a ponto que essas experiências têm transformado a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida ela precisa ser transformada, irmãos, dia após dia, dia após dia. E como nós vamos ser transformados? Estando na presença de Deus. A Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Então nós precisamos andar na presença de Deus. Para quê? Porque de glória em glória nós vamos sendo transformados à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Então, irmãos, eu fico muito triste quando eu vou conversar com algum irmão que está 20, 30 anos na igreja, e a experiência que ele tem para contar é que ele fumava, ele bebia, mas agora ele se converteu e não fuma e não bebe mais. Glória a Deus por isso. Mas e aí? 20 anos, 30 anos na igreja, irmãos, e não se relaciona, não tem experiências novas com Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo andarão em novidade de vida. Então você e eu, nós não podemos nos contentar, irmãos, com uma vida medíocre, com uma mesmice. Eu acho tão interessante que em Êxodo 33, no versículo de número 18 em diante, Moisés, ele pede algo extraordinário para Deus. Moisés, ele pede para Deus assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Só que se você for 7 versículos antes, no versículo de número 11, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como se fala um amigo. Para pensar, irmãos, a Bíblia declarar que Moisés falava com Deus face a face, como se fala um amigo. Só que o que eu acho mais lindo é que, apesar de Moisés falar face a face com Deus, como se fala um amigo, no versículo de número 18, ele ousa pedir algo novo para Deus. Ele ousa dizer assim: Senhor, deixa eu parafrasear aqui, Senhor, nós somos amigos, nós temos um relacionamento muito legal, mas eu quero mais. Eu quero mais, mostra-me a tua glória. E às vezes, irmãos, a gente se contenta com uma vidinha gospel, evangélica, onde a gente vai na igreja no culto à noite, no culto de domingo à noite, mas Deus está te esperando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Você está me entendendo? Então você percebe lá no Éden, quando Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se relacionar com o homem. Só que aí o homem peca. E quando o homem peca, Adão olha para ele e percebe que ele estava nu. Só que Adão sempre esteve nu, irmãos. Isso nunca foi problema para Deus. Só que Adão olha para ele e percebe: estou nu. E ele escuta Deus vindo, então ele foge. Ele se esconde. Por quê? Porque ele estava em pecado. Então ele se esconde. Só que agora deixa eu perguntar para você, irmãos. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas, amém? Você acha que Deus não sabia que o Adão já tinha pecado? Sim ou não? Só que mesmo Deus sabendo que Adão tinha pecado, Deus faltou ao encontro? Não, porque Deus não falta ao encontro, irmãos. Somos nós que nos escondemos, mas Deus nunca falta ao encontro. Quantos estão me entendendo? Então, irmãos, de que maneira nós temos nos relacionado com Deus? Será se Deus para nós é um Deus distante, onde que nós ouvimos falar, ou nós estamos tendo verdadeiramente experiências com Ele, se relacionando com Ele, ou Deus tem podido falar para nós a sua vontade? Filho, a minha vontade para você é essa. Porque como nós vamos saber a vontade de alguém que não conhecemos? Como nós vamos andar debaixo do governo de alguém que não conhecemos? É loucura, irmãos, é insanidade. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o que Ele deseja, o que Ele gosta, o que Ele ama, conhecer a sua vontade, para que a gente possa nos submeter a ela. Você está me entendendo? Mas sabe qual é o problema? O problema, irmãos, que a gente tem repetido uma síndrome que vem desde a época lá em Êxodo, quando você vai ver o povo.
quando você vai ver Deus tirando o povo do Egito. Deus, ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. Quantos conhecem essa história? Amém? Só que é interessante, irmãos, eu falei um pouquinho aqui ontem, quando eu falei do livro, que em Êxodo 5, a Bíblia diz que Deus leva o povo para o deserto para celebrar uma festa. Deus leva o povo para o deserto para celebrar uma festa. E o povo vai para o deserto. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, diz para o povo se santificar, porque no terceiro dia eu vou vir, eu vou descer. Por quê? Porque a ideia de Deus sempre é descer e se relacionar conosco. Isso sempre foi a ideia de Deus, irmãos. Então Deus fala para Moisés: Moisés, diz para o povo se santificar, porque no terceiro dia eu vou descer. E ok, o povo se santificou. Quando chega no terceiro dia e o povo chega no pé do monte, e o povo olha para o cume do monte e começa a ver, irmãos, a teofania de Deus, o poder de Deus, relâmpagos, trovões. Irmãos, era Deus querendo se apresentar para o povo. Mas o povo olha todo aquele poder, toda aquela manifestação da glória, o povo teve medo. E aí um dos representantes do povo chama Moisés e fala: Moisés, não subiremos, para que não morramos. Porque isso é o problema, irmãos. Quando você entra na presença de Deus, você vai morrer sim. Você vai morrer para as suas vontades, para que você possa viver a dele. E esse é o nosso medo, é a gente morrer para as nossas vontades. Mas a gente não entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então o povo olha para cima e fala: Moisés, não subiremos para que não morramos. Vamos fazer um trato, Moisés. Fala tu com Deus, sobe você, e tudo que Deus falar para você, você fala para nós. E isso tem acontecido até os dias de hoje. O povo, muitas vezes, muitos de nós temos feito a mesma coisa. Pastor, nós não vamos subir porque nós vamos morrer. Mas faz o seguinte: ora o Senhor, busca a Deus o Senhor, jejua o Senhor, e tudo que Deus falar para você, pastor, você fala para nós no domingo à noite. E aí o povo passa a semana toda distante de Deus, para que à noite eles possam, domingo à noite, eles possam ouvir uma palavra de Deus. Ou seja, se relaciona com um Deus de ouvir falar. E não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para resgatar aquilo que se havia perdido. Amém? Jesus morreu para resgatar aquilo que se havia perdido, a comunhão. A comunhão entre Deus e o homem. Então, irmãos, a pergunta é para nós nessa noite: como nós estamos nos relacionando com Deus? Será se você tem reservado 15 minutos do seu dia para falar com o Senhor? Entra no seu quarto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e eu que te vejo em secreto, te recompensarei em público. Então Deus está nos chamando para um tempo de intimidade. Deus está nos chamando para um tempo de relacionamento. Por quê? Porque essa sempre foi a ideia de Deus. A ideia de Deus sempre foi, irmão, se relacionar, se renovar a sua vida dia após dia, manhã após manhã. Mas como tem sido isso? Será se nós estamos distraídos como Marta? Marta, você anda distraída com tantas coisas, quando somente uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte, irmãos? É estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. Então nesses dias, irmãos, nós estamos distraídos com tantas coisas, quando somente uma só é necessária. Uma das maiores experiências da minha vida foi um dia, um pouco antes de eu me integrar no ministério. Eu era representante comercial. E eu estava, aquele dia, eu peguei o meu carro e saí para trabalhar, para atender os clientes. E estava um sol quente em Itajaí, não tanto quanto aqui,
mas estava um sol quente em Itajaí naquele dia. E eu me lembro que dia era exatamente, porque era o meu aniversário, dia 30 de julho, uma quarta-feira. E eu dirigindo o meu carro e tal, e daqui a pouco eu olho no relógio, eram umas 3 horas da tarde. E naquele dia eu decidi não mais trabalhar. Falei, hoje eu não vou trabalhar mais. Dei a volta no meu carro e fui para casa. E eu cheguei em casa, irmãos, e me tranquei no meu quarto. Eu falei, Deus, hoje eu vou passar a tarde com o Senhor. E eu comecei ali a orar e fiquei a tarde com Deus. Eu sempre coloco um sonzinho de fundo, né? No YouTube tem músicas instrumentais para orar. É muito legal. Um tecladinho, um ambiente muito gostoso. E eu coloco uma musiquinha de fundo e fiquei lá adorando a Deus, falando com o Senhor. Daqui a pouco, irmãos, eu me fiz como criança. Eu falei para Deus assim, Deus, hoje é o meu aniversário. E eu quero um presente. Eu quero um presente. Aí eu comecei a falar com Deus assim, falei, Deus, o Senhor está vendo o meu carro lá na garagem? Eu sou representante comercial, eu sou vendedor, eu preciso de um carro bom para trabalhar, mas eu não quero um carro. Eu olhei para cima e falei, Deus, o Senhor está vendo esse apartamento aqui? É alugado. Deus, como eu sonho dar uma casa para minha esposa, como eu sonho ter a minha casa própria. Mas eu não quero uma casa. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não conheço. Eu quero que o Senhor se revele a mim, Deus, de uma maneira sobrenatural, diferente, como que eu nunca provei. E eu passei aquela tarde com o Senhor. E quarta noite nós temos culto lá na igreja. E eu ia ministrar o louvor naquela noite. Eu ministrei o louvor naquela noite. E na minha mente humana eu achava que o culto, né, que quando eu desse o primeiro acorde no violão, Deus ia vir. Ia, né, ser algo sobrenatural, porque era a minha mente humana. Eu imaginava que aquele culto ia ser. Mas o louvor foi legal, foi bênção, mas não foi nada diferente daquilo que eu já estava acostumado a viver. Mas daqui a pouco, irmão, se apresenta o pregador da noite daquele culto, que era um homem chamado Judá Bertelli. Alguém conhece? Irmãos, o Bertelli é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Ele é um profeta de Deus. Mas ele é louco, assim, desvairado. Ele faz coisa que se você... Irmãos, é difícil de explicar. Mas Deus usa ele de uma maneira muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, aquele culto de quarta-feira à noite terminou 1h30 da manhã. Só que, irmãos, para quem conhece o Mevan, um culto de 3, 4, 5 horas também não era nenhuma novidade. Aquilo ali também não era nenhuma novidade para mim. E aí 1h30 da manhã o culto acaba, de quarta para quinta. E eu tinha preparado algo para os amigos mais chegados meus, na casa do pastor Juscelio. E eu cheguei na casa do pastor, cheguei para o Juscelio e falei, ô Juca, cara, são quase 2 horas da manhã. Ah, vamos deixar. Não, Cris, vamos lá para minha casa, vamos comemorar o teu aniversário. E eu fui lá para a casa dele, foi lá uns 10, 12 irmãos mais chegados mesmo, mais íntimos. E nós estamos ali rodeados na mesa para comer, para comemorar o meu aniversário. Daqui a pouco, irmãos, quando nós íamos orar para comer, toca uma buzina lá no portão da casa. 2 horas da manhã. Nós fomos ver quem era o pregador da noite, Judá Bertelli. E beleza, ô pastor, bem, chega. Eu não sei como aquele homem foi parar lá, irmãos, mas ele foi parar lá. E aí daqui a pouco entramos, nós estamos ali na mesa. Quando nós íamos comer novamente, o pastor Juscelio, gente, vamos orar. Aí quando o Juscelio fez isso, ele levantou a mão e disse assim, para. Que foi, pastor? Ele começou, irmãos, eu vou falar um pouquinho mais perto, abaixa um pouquinho que quando eu vou ali está dando uma microfonia, tá? E aí ele falou, para. Que foi, pastor? Ele falou assim, vamos dar lado para Jesus? Dar lado para Jesus? É. Aí ele levantou, ele foi na porta da cozinha que dava para fora da casa. Aquela porta da cozinha dava para fora da casa. E na porta da cozinha ele fez assim, entra, meu rei.
Irmãos, quando ele falou, entra meu rei, Jesus entrou na nossa cozinha. Jesus entrou naquela cozinha, irmãos, porque aquele ambiente mudou. E aí o pastor Bertelli chegou na pastora Luciana, que é a esposa do pastor Juscelio, e começou a orar por ela. E ali ela caiu no chão, ficou chorando ali no chão. Aí ele começou a sussurrar. Ele começou a dizer assim: vamos comer, mas fica ligado, porque ele está aqui. Pastor Juscelio: amém, pastor. Só vamos orar pelo Cris, porque o Cris fez aniversário. Quando ele falou, vamos orar pelo Cris, o Bertelli veio direto na minha direção, começou a acariciar o meu rosto. E aí ele começou a dizer: filho meu, hoje você entrou no teu quarto. Você disse para mim que você não queria um carro. Você disse para mim que você não queria uma casa. Eu te ouvi. Irmãos, é aquele homem, isso fazem mais de 10 anos atrás. E aquele homem começou a profetizar na minha vida. Ele começou a falar, Deus começou a falar através da boca dele, dizendo: eu vou te usar, Cristiano. Eu vou te levar às nações. O Brasil vai ser pequeno para você. E começou a profetizar sobre a minha vida, irmãos. Palavras que eu estou vivendo hoje. O fato de eu estar aqui hoje ministrando para você é fruto de um momento que eu entrei no meu quarto e falei: Deus, eu não quero coisas, eu quero o Senhor. Eu preciso tanto de um carro, eu preciso tanto de uma casa, mas eu troco tudo isso por algo novo do Senhor, por conhecer a tua vontade para a minha vida. Irmãos, isso fazem 10 anos e eu tenho provado disso hoje. E ele começou a profetizar sobre a minha vida, profetizar, daqui a pouco, do nada, ele olha para o pastor Juscelio, irmãos, ele orando por mim, e tal, daqui a pouco ele para: pastor Juscelio, o senhor tem leite aí? O Juscelio: como, pastor? Leite, você tem leite? Tenho. O senhor tem mel? Mel? Eu tenho, traz para mim. Irmãos, aquele homem pegou 1 litro de leite, um pote de mel, e despejou na minha cabeça. E ele começou a profetizar: você será uma terra que emana leite e mel. Ele começou a profetizar sobre a minha vida, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é um Deus de perto, não de longe. E Ele nunca falta ao encontro. Irmãos, o problema é que é a gente que se esconde. É a gente que está distraído com tantas coisas. Irmãos, não tem problema você trabalhar para trocar de carro. Não tem problema você trabalhar para ter uma boa casa. Mas por favor, não troque tudo isso pela presença de Deus. Não troque. Porque a presença de Deus não tem dinheiro que pague, irmãos. Não tem dinheiro que pague você estar na presença dele, sentir o gozo no teu espírito, a alegria, a paz. Por quê? Porque uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Coloca para mim aí Isaías 29:13. É ele que está aqui. Isaías 29:13. Irmãos, preste atenção nesse versículo. A Bíblia está falando de um povo. Visto que este povo se aproxima de mim e me honra somente com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens aprendidos de cor. Deus está falando de um povo que somente o honra através de palavras, mas o seu coração está longe. E ele continua dizendo: e o seu temor é somente mandamentos de homem. Sabe o que é mandamentos de homem? Religiosidade. Deus está falando: esse povo é religioso. Ele só me honra com palavras, mas o seu coração está longe. Então, irmãos, a gente nunca pode esquecer que Deus está de olho, não naquilo que falamos, mas no nosso coração.
Não adianta a gente falar, Deus, eu te amo, a minha vida é tua. Como diz o meu pastor Luiz Hermínio, irmãos, o camarada não dá nem o dízimo. Você acha que a vida ele vai dar? Você acha? Aí, mas a gente canta, Senhor, eu quero ver a tua face. O meu coração é teu, a minha vida é tua. Mas irmãos, a gente... Então Deus, Salmo 141, verso de número 2, o salmista diz assim: que suba a minha oração a ti como incenso, como cheiro suave, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então o salmista ele está dizendo que suba a minha oração. Então quer dizer que a sua oração, irmãos, ela não chega a Deus como um som. Colocou lá? Não. 141, verso de número 2. Olha lá, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Em outras versões diz como cheiro. Então quer dizer que a sua oração, ela não chega a Deus como um som, ela chega a Deus como um cheiro. Deus não ouve, Deus Deus inspira. Porque não tem a ver com palavras, tem a ver com um coração que queima por Ele. Tem a ver com um coração que libera uma fumaça, um cheiro agradável. Então, irmãos, não adianta a gente querer impressionar Deus com palavra. Deus, eu te amo e tal. E Deus, olha, cara, eu te conheço. É só da boca para fora. O teu coração não está dizendo a mesma coisa. Mas aí você vai lá, nós lemos Isaías 29:13, que Deus fala de um povo que honra somente com palavras. Mas aí você vai lá, Jeremias 29:13, o mesmo endereço, só muda o livro, Isaías para Jeremias. Jeremias 29:13, o que a Bíblia diz em Jeremias 29:13? Buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, isso não é uma promessa, Deus está afirmando, Deus está falando assim: Baltazar, todas as vezes que você me buscar de todo o seu coração, você vai me achar. Você vai me achar. Porque o segredo está no coração, irmãos, não está nas palavras. Mas o contrário disso também é verdade. Baltazar, todas as vezes que você não me buscar de todo o seu coração, você também não vai me achar. Então, irmãos, o segredo está no nosso coração. Se a gente deseja se relacionar com Deus, nós precisamos ser reais, verdadeiros. Não adianta a gente querer impressionar Deus, Deus soberano, altíssimo. Deus fala: ei, cara, eu te conheço. Antes que as palavras saiam da sua boca, eu já conheço. Então Deus, nessa noite, irmãos, está nos convidando. É um convite para que nós possamos entender que Ele é um Deus de perto, que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele não é um Deus, irmãos, que está longe, distante. Irmãos, Deus não é um Deus de perto, na verdade. Ele não está perto de mim, Ele está em mim. Ele está dentro de mim, irmãos. Você está entendendo? Então nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Mas o problema é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele habita em nós. Só que, sabe qual é o problema? É que nós, muitas vezes, tratamos o Espírito de Deus não como um habitante, mas como uma visita. Então a gente sente um arrepio de vez em quando, a gente sente um tremelique de vez em quando, um chorinho de vez em quando. Daqui a pouco passa um mês, 40 dias, e a gente não sente mais nada. E a gente vai sentir aquilo de novo 30 dias, 40 dias depois, como se Ele fosse e voltasse, como se Ele viesse e fosse embora. Não, Ele habita. Ele habita em nós. O Espírito de Deus, Ele é um habitante, Ele não é uma visita. Então nós precisamos nutrir isso. Nós precisamos orar: Espírito Santo, me ajuda, eu quero conhecer o Pai. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Quem mais, irmãos, para te revelar Deus, senão o próprio Espírito de Deus que habita em você? Você está me entendendo? Então, irmãos, nós não temos mais desculpas. Jesus veio a este mundo, morreu por mim e por você, se fez maldito por nós, mas a morte não pôde vencê-lo. No terceiro dia Ele ressuscitou.
E como se não bastasse, irmãos, antes de subir aos céus, ele disse assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim, para estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra de Cristo foi perfeita, irmãos. Nós só vivemos nas margens daquilo que Deus está fazendo se a gente quiser. Mas se a gente quiser participar de tudo que Deus está fazendo, a gente participa. Porque Deus, irmãos, tudo que Deus faz, Ele está contando com a gente. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Mas o versículo não acaba aí. O versículo continua dizendo: segundo o seu poder que opera em nós. Então, quantos acreditam que Deus tem algo novo para Porto Feliz? Que Deus tem um avivamento para essa cidade, para o Brasil. Então entenda, irmãos, que é segundo o poder dele que opera em você. O que Deus vai fazer nessa cidade, vai fazer através de nós, da igreja. Por isso que nós precisamos conhecer Deus, para saber o que Ele está fazendo. Jesus falava assim, ó: meu pai trabalha, eu também trabalho. Porque o filho, ele só faz o que vê o pai fazer. Jesus, ele tinha um relacionamento tão forte com Deus, que ele conhecia Deus, era um Deus encarnado, mas ele era homem, 100% Deus, 100% homem. Mas a Bíblia diz que Jesus dizendo: eu só faço o que vejo meu pai fazer. Então nós precisamos seguir as pisaduras de Jesus. Nós precisamos entrar no nosso quarto, irmãos, esquecer. Assim, irmãos, entenda, é uma coisa minha. Se isso não serve para você, tudo bem. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu, cristiano, eu não consigo entrar no meu quarto para orar, para pedir qualquer coisa para Deus. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Quando eu entro no meu quarto, a minha motivação é para buscar Ele. É para dizer assim: Senhor, eu te amo, eu quero a tua presença. Eu não consigo pedir qualquer coisa que seja. Por que, Cristiano? Porque a Bíblia diz que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Eu acredito, Deus é o meu Pai, irmão. Então, irmãos, o teu filho não precisa pedir uma roupa para você. Teu filho não precisa pedir um tênis. Teu filho não precisa pedir comida. Você é pai. Você sabe o que ele precisa, não é? E a Bíblia diz que você é mau. Mas você, sendo mau, mesmo assim você escolhe dar o melhor para o seu filho. Agora Deus diz: imagine eu, o seu pai que está no céu. Então, irmãos, eu acredito que Deus é o meu pai. Então eu tenho essa parada comigo. Se Ele é meu pai, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe quando eu preciso tocar de carro. Ele sabe, irmãos, se eu preciso do que eu preciso. Então eu não tenho coragem de pedir algo para Deus, sendo que Ele me abençoa tanto, sendo que Ele me ama tanto. Então quando eu entro no meu quarto, irmãos, eu entro só com um objetivo: Deus, eu quero você, eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, que o Senhor me leve. Deus, olha, eu estou com água nos artelhos, mas eu sei que existe água mais profunda. Eu sei que tem água no joelho. Eu sei que tem água nos lombos. Eu sei que tem água mais profunda. Eu quero mergulhar. Então todas as coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos bem no tempo hoje, né? Parece que eu já falei tanto, mas são 8h10 ainda. Então, irmãos, de que maneira nós temos conhecido a Deus? Você tem conhecido esse Deus só de ouvir falar? Será se o seu Deus é o Deus do pastor, que você tem ouvido? Ou o Deus de fulano, de ciclano? Ou esse Deus tem sido o seu Deus mesmo? Você tem, irmãos, uma vez eu estava lá em casa, um sábado à noite. O pastor Fernando é o pastor que pastoreia a igreja local em Itajaí. O pastor Luiz Hermínio, claro, sobre a coordenação, mas o pastor Fernando fica no dia a dia da igreja.
E um dia ele me ligou, sábado à noite, ali por volta de umas 8 horas da noite. O Fernando me liga e fala: Cris, tu pode pregar amanhã no culto da manhã? Nós temos 3 cultos no domingo, 9 horas, 17 horas, 19h30. E ele me incumbiu de pregar no culto da manhã. E eu falei: ok, pastor, tranquilo, pode deixar. Beleza, então. Desliguei o telefone. Quando foi ali por umas 10 horas da noite, eu fui para o quarto. Eu peguei a minha Bíblia, fui para o quartinho, e eu falei: vou pregar amanhã. E eu fui para o quarto, mas eu não fui buscar Deus, irmão. Eu fui para o quarto buscar uma pregação. E eu fiquei no meu quarto. E eu falei: Deus, eu vou pregar amanhã. O que eu falo? E ali fiquei com Deus, tal. Ou eu achando que eu estava com Deus, não sei. Mas aí eu lembrei de um versículo. E eu falei: cara, eu acho que é isso. Fui para a Bíblia, li o versículo, peguei algumas referências e tal. E sabe que não fechava no coração assim? Eu falei: não é isso ainda. E eu falei: Deus, o que eu vou pregar amanhã, Senhor? Irmãos, eu tenho muitas pregações no meu tablet ali. Muitas. Mas eu queria algo específico de Deus. E aí eu lembrei de um outro versículo e eu falei: cara, é isso. Eu fui na Bíblia, li o versículo, li o contexto, peguei referência e não fechava no meu coração. Eu falei: poxa, não é isso ainda. Pela terceira vez lembrei de um outro versículo que eu li durante a semana e fui na Bíblia. Nada, não era aquilo. Aí numa hora eu fechei a Bíblia, eu falei: sabe de uma coisa? Deixa para lá esse negócio de pregação. Fechei a Bíblia, levantei a minha mão e comecei a adorar a Deus. Mudei a minha motivação. Em vez de buscar uma pregação, eu fui buscar Deus. E eu levantei as minhas mãos e comecei a adorar a Deus. Falei: Senhor, eu te amo. Tu és o Deus da minha vida, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te amo, eu te amo. Eu comecei a adorar a Deus ali. Irmão, você pode me chamar de louco, desvairado, o que você quiser. Mas daqui a pouco eu ouvi uma voz no meu ouvido, dizendo assim: eu estou com saudade de você. Eu parei. E eu falei: como? E pela segunda vez eu ouvi: eu estou com saudade de você. E eu falei: Deus, o Senhor está com saudade de mim. E pela terceira vez eu ouvi: eu estou com saudade de você. Irmãos, como se Deus estivesse na minha frente. Eu me lembro que ali naquele quarto eu falei: Deus, então faz o seguinte, não sai daqui. Olha, não sai daqui, que eu já volto. E eu saí do quarto, fui para o nosso quarto de casal, peguei um colchão de solteiro que nós tínhamos lá. E aí eu cheguei para a Silvana, falei: Sil, eu vou ficar no quarto hoje. Não mexe comigo, deixa eu lá. E eu peguei, entrei naquele quartinho, irmão, joguei o colchão no chão. E eu falei com Deus, falei: Deus, se o Senhor está com saudade de mim, essa noite eu vou passar contigo. Vai ser só nós dois, Senhor. Irmãos, e foi uma das noites mais lindas da minha vida. Porque eu me lembro que eu adorava a Deus. Daqui a pouco eu deitava naquele colchão, irmãos, e eu dormia. Daqui a pouco eu acordava orando em línguas, chorando, e adorava a Deus de novo. Daqui a pouco dormia, daqui a pouco acordava, adorava a Deus e dormia, acordava e tal. E a noite foi assim, irmãos. Quando deu 8 horas da manhã, eu fui para o banheiro tomar banho. E eu debaixo do chuveiro, eu lembrei que daqui a pouco eu ia pregar. E eu falei para Deus assim, falei: Deus, eu ainda tenho um problema, porque eu vou pregar daqui a pouco. O que eu falo, Senhor? Debaixo do chuveiro, irmão. O que eu falo, Deus? Aí o Senhor falou comigo. Deus falou comigo assim: diz para a minha igreja que eu estou com saudade dela. Eu falei: não, peraí, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu vou ficar com o microfone 1 hora na mão. E o Senhor está dizendo para eu dizer uma frase. E pela segunda vez o Senhor falou: diz para a minha igreja que eu estou com saudade dela. Eu falei: amém. Tomei banho, me arrumei e fui para o culto. Irmãos, quando eu estacionei o meu carro no estacionamento do Mevan, que eu só ouço o ministério de louvor passando o som, eu já sinto o borbulhar de Deus dentro de mim. Eu falei: uau.
Eu falei, cara, Ele já está aqui. Porque Deus é assim, irmãos. Quando Ele te manda fazer alguma coisa, obedeça, porque Ele já foi na frente e já preparou tudo. Deus é assim. E eu me lembro, irmãos, que quando eu estacionei o meu carro, que eu senti aquilo borbulhar dentro de mim, eu me encorajei. Eu falei, uau, cara, Ele já está aqui, Ele já veio na frente, Ele já preparou tudo. Irmãos, quando eu cheguei, o Ministério de Louvor fez um louvor assim, muito bênção, aquela presença, aquela brisa de Deus bem suave. Quando eu peguei o microfone, eu falei, irmãos, o pessoal do louvor pedi para nem descer. Eu falei, gente, fica aí comigo. E eu falei para a igreja assim, igreja, eu só tenho um recado de Deus para você nessa manhã. Então se você quiser ficar de pé, deitado, ajoelhado, plantar bananeira, correr, fazer aviãozinho, faz o que você quiser. Mas eu só tenho uma coisa para dizer. Deus está com saudade de você. Aí começamos a adorar a Deus, irmãos. Daqui a pouco um começa a chorar aqui, o outro começa a chorar ali. Daqui a pouco Deus começou a vir naquele lugar com uma presença gloriosa assim. Sabe aquela presença suave, irmãos, que não tem barulho, que não tem nada. É só cada um com Deus no seu secreto ali. E aquela manhã foi gloriosa. Então por que eu estou falando isso? Porque eu quero nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, estender esse convite para nós. Deus tem saudade de você. Porque Ele nunca falta o encontro. Ele está esperando, irmãos, você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, para se relacionar com você, para se apresentar para você. Você está me entendendo, irmãos? Você está me entendendo? Quantas vezes faz, irmãos? Quantos dias fazem que você não faz isso? Que você entra no teu quarto. Irmãos, a Bíblia diz que naquele dia muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E essas pessoas ainda vão argumentar, dizendo assim: Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei. Irmãos, vamos ler. Eu vou ter que achar, é Mateus capítulo 3, se eu não me engano. Mateus 7, 22. Coloca lá para nós. Olha só, irmãos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas eu profetizava em teu nome, Senhor. Eu expulsava demônios em seu nome. Eu fazia maravilhas em teu nome. Senhor, eu era o pastor, eu era o líder do louvor, eu era o diácono, eu era o presbítero, eu era o vice-deus. E para muitos Deus vai dizer assim: nunca vos conheci. Você trabalhou para mim, mas nunca foi meu. Irmãos, Deus não procura trabalhadores. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Não adianta a gente querer trabalhar para Deus. Deus não quer trabalhadores, Deus quer adoradores. Então esse versículo, nunca vos conheci, essa palavra conhecer, o original dela, esse conhecer, por isso que eu quero, estou falando nessa noite sobre de que maneira nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus de ouvir falar, ou nós conhecemos Deus de andar com Ele? Essa palavra conhecer no original, que nós lemos 7:22, Mateus 7:22, essa palavra, o sentido dela, conhecer, no original é o mesmo sentido de que a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Esse verbo conhecer, a primeira vez que aparece na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1. A primeira vez, é o mesmo sentido de Mateus 7, nunca vos conheci, é o mesmo sentido. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esse conhecer diz respeito à intimidade. Quando Deus está falando, quando a gente está falando nunca vos conheci, Ele está dizendo assim: você nunca foi íntimo meu. Nós nunca tivemos intimidade.
É o mesmo sentido. E Adão conheceu a Eva e tiveram filhos. Fala de uma intimidade. Irmãos, para os casados aqui, quando Deus fala assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 6: entra no teu quarto e fecha a tua porta, e eu que te vejo em secreto te recompensarei em público. Irmãos, para os casados aqui, para que serve o quarto além de dormir? Para intimidade. Então quando Deus está falando, entra no teu quarto e fecha a tua porta, Deus está falando, ei, eu quero me relacionar com você. Eu quero ter intimidade com você. Por favor, entenda essa intimidade, né? Não semelhante a de um casal, mas relacionamento, de conhecer um ao outro, porque essa sempre foi a ideia de Deus, se relacionar comigo e com você. Amém? Então, irmãos, para encerrar, como você tem se relacionado com Deus? Será se você tem se relacionado com Deus simplesmente de ouvir falar? Ou você verdadeiramente tem se relacionado com Deus dia após dia? De que maneira? Oséias capítulo 6, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós precisamos, irmãos. Ah, pastor, eu conheço o Senhor, glória a Deus. Então prossiga em conhecê-lo. Prossiga. Águas que dão nos artelhos, água que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos e águas mais profundas. Conheçamos e prossigamos. É sempre algo progressivo, sempre algo de crescimento. Nós precisamos crescer. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer, irmão. Nós precisamos crescer. E aí Jeremias, eu não me lembro exatamente o versículo agora, mas Jeremias 9, eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias 9, 23. A Bíblia diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me entender e me conhecer. Então não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua riqueza, não se glorie na sua força, mas se você se gloriar, se glorie em bater no peito e dizer assim, eu conheço o meu Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Então nessa noite, irmãos, eu quero fazer esse convite para você, de você ser ousado, de você entrar no seu quarto e dizer assim, Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua vontade para mim. Por quê? Porque é como se fosse um espelho, irmãos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Você lembra a passagem de Pedro? Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, olha, é o seguinte, estão dizendo aí que você é o profeta tal, que você é o fulano, que você é Beltrano. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, tá, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro conhecia, irmãos. Então Pedro olha para Jesus e fala, ei, eu te conheço, cara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente Jesus olha para ele, ei, eu também te conheço. E você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Mais Deus revela para mim quem eu sou, a minha identidade. E a partir daí eu começo a andar na identidade que Deus tem para mim, no lugar que Deus tem para mim, na vontade que Deus tem para mim. Você está entendendo? Por isso que nós precisamos conhecê-lo, irmãos. Conhecê-lo a sua vontade, ter revelação de quem Ele é, porque quanto mais Ele se revela a mim, mais Ele também revela para mim quem eu sou. Aí, meu irmão, você já não vai ter problema de identidade, porque quando você descobre quem você é, irmãos, acabou, ninguém mais te tira desse lugar. Você para com aquela bobiça, como diz lá em Itajaí, bobiça ou bobeira. Você para com aquela bobeira assim, ai, porque assim, a Nepô não me dá oportunidade, ai, porque o pastor passou por mim, não... Ai, irmão, eu sei quem eu sou. A minha oportunidade não vai ser um pastor que vai dar, vai ser o Senhor. Entendeu? A minha identidade, eu sei quem eu sou, irmãos.
Eu não preciso do Luiz Hermínio dizer quem eu sou, porque Deus já me revelou quem eu sou. E é o Senhor que vai me soprar nas nações. Por quê? Porque é a vontade dele que vai prevalecer. Então, quanto mais eu conheço o Senhor, mais Ele revela para mim quem eu sou. Amém? Você está entendendo? Então fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, nós te glorificamos nessa noite. Em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim: ei, Deus tem saudade de você. Deus tem saudade. Irmãos, faz isso. Se não hoje, acorda amanhã, 15 minutos antes do que você está acostumado. Entra no teu quarto, aumenta um pouquinho esse som aí para nós. Entra no teu quarto e fala: Deus, estou aqui. Fala comigo. Se revela para mim. Eu quero te conhecer. Quero ser tocado por ti. Eu quero ser tocado por ti. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Então eu quero orar por você, irmãos. E se você recebe essa palavra no seu coração e você deseja realmente que o Senhor toque a sua vida, que você realmente conheça o Senhor com mais intimidade, não só de ouvir falar, mas conhecê-lo, de andar com Ele, de ter experiências com Ele. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te contei várias experiências minhas aqui, desde ontem contei algumas experiências minhas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: as minhas experiências não vai mudar a sua vida. Sabe o que vai mudar a sua vida? As suas experiências. A partir do momento que você tiver as suas experiências com Deus, você vai perceber que você nunca mais vai ser o mesmo. Que Deus vai de glória em glória te transformando. De experiência em experiência você vai sendo transformado, você vai sendo moldado, você vai sendo preparado. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, se você recebe essa palavra, se você deseja algo novo de Deus na sua vida, eu quero orar com você. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida para que o Senhor te conduza a este lugar novo no Senhor, na presença dEle. Amém? Você deseja isso? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chora, labassora e becanta, labaxê. Pode apagar a luz para nós? Deixar. Fala com Deus, irmãos. Fala para Deus. Fala: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não quero te conhecer de ouvir falar. Eu não quero que o Senhor seja um Deus de longe, um Deus distante. Eu quero que o Senhor seja um Deus de perto. Eu quero que o Senhor se revele a mim de uma maneira que eu ainda não provei, que eu ainda não senti. Irmãos, tudo aquilo que você já viveu não está comparado àquilo que você ainda está por viver. Se você deseja algo novo de Deus, o vinho novo, ele não vem no odre velho. Então, se você deseja algo novo de Deus, você precisa também dar algo novo a Ele. Não adianta você querer algo novo em uma estrutura velha, porque Deus não vai derramar algo novo se você também não der algo novo para Ele. Então nessa noite eu quero abençoar a sua vida, para que você possa viver em nome de Jesus uma novidade de vida diante do Senhor. Que o Senhor se revele a você a partir de hoje de uma maneira diferente. Que você esteja atento a ouvir a voz de Deus. Que Deus fale no teu coração e você esteja disponível para ouvi-lo. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo o teu povo, a tua igreja. Deus, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus que quer se revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, traz uma nova esperança, Senhor. Traz, Senhor, uma nova expectativa
em nome de Jesus, traz uma nova expectativa diante do Senhor, que possamos ainda sonhar em viver coisas novas diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, que possamos sonhar com coisas novas diante de Ti, na Tua presença, viver sim, Senhor, aquilo que o Senhor já prometeu, os Teus sonhos que são maiores do que os nossos, os Teus caminhos que são maiores do que os nossos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos, para que eles vivam em nome de Jesus e provem da Tua bondade, de algo novo do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, nós queremos Te conhecer. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecerdes o Senhor. Então nessa noite, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo leve os meus irmãos a este lugar, para conhecer o Senhor, para conhecer a Sua vontade, para conhecer os Teus sonhos, os Teus projetos, porque a Tua vontade é boa, é agradável e perfeita. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Nos leva mais além, por favor. Não nos deixa viver, Senhor, desanimados. Não nos deixa viver uma mesmice. Nós queremos viver o novo de Deus para nós. Nós queremos viver o novo de Deus para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor manifeste a Tua glória. Manifeste a Tua glória, manifeste a Tua glória, manifeste a Tua glória, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, que nós possamos, Senhor, Te honrar com tudo que somos, com tudo que temos, que nós possamos viver a Tua vontade em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver com uma nova perspectiva, com uma nova perspectiva. Senhor, tira os nossos olhos dessa terra, nos faz olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor já prometeu, para aquilo que o Senhor tem por fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós oramos, nós oramos e Te pedimos para a glória do Senhor, que o Teu nome seja exaltado, que o Seu nome seja glorificado. Coloque a mão no seu coração e, se você quiser, repita comigo, diz assim: Senhor, me ajuda, eu quero Te conhecer. Espírito de Deus, Tu que conheces as profundezas de Deus, me conduza a este lugar de conhecê-lo dia após dia, a cada dia mais. Me faz viver o novo de Deus para mim, o novo de Deus para mim, o novo de Deus para mim. Em nome de Jesus, é a nossa oração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Então, por favor, entenda que Deus nunca falta ao encontro. Nunca. Nunca falta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra seja uma palavra renovadora sobre a sua vida. Que essa palavra seja para você um convite de Deus para você entrar no seu quarto e buscá-lo e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero ser cheio, eu quero ser transformado pelo Senhor, em nome de Jesus.